2 Coríntios, capítulo 9, e verso 12, 1 até o 15. Nós vamos ler todo o capítulo 9, tá bom? De 2 Coríntios. E hoje eu tenho um assunto muito especial para falar com você, tá bom? O pastor Hernani falou aqui sobre contribuição, e hoje nós vamos estender e vamos falar também um pouco sobre isso. Mas eu prometo para você que será de uma forma muito diferente, muito legal, né? Eu vou tentar colocar para vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, e tenho certeza que vai ser agradável aos seus ouvidos, tá bom? Vai ser edificante para a sua vida. Você vai sair daqui acreditando realmente no poder de Deus, naquilo que Deus ele faz, da forma com que ele trabalha no seio da sua igreja, irmãos, e é uma bênção de Deus. Capítulo 9 de 2 Coríntios diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharemos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência da graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém? Você acompanhou essa leitura, né? Uma leitura maravilhosa, falando sobre alguns pontos importantes. Irmãos, eu quero usar alguns minutos aqui para trazer algo muito importante, né? Falar de contribuição. Geralmente, quando a gente fala nessa palavra, contribuição, logo vem à mente o seguinte: dinheiro, não é verdade? Logo vem à mente recursos financeiros. Logo vem à mente realmente dízimos e ofertas. E parece que quando a gente fala sobre isso, principalmente na igreja, né, às vezes soa e vem na nossa lembrança aquelas pessoas, aqueles pastores que usurpam, né, de pessoas, que se aproveitam de situações.
Mas eu quero trazer a definição correta dessa palavra contribuição, para que você entenda que contribuição não é apenas, eu contribuir com recursos financeiros, mas é muito mais abrangente do que você pode imaginar. Tá bom? Deus, ele estabeleceu este princípio de contribuição desde o início dos tempos. Você vai perceber que quando Deus ele criou o homem e ele coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, ele diz o seguinte: olha, eu vou colocar vocês aqui e eu quero que vocês contribuam com a minha criação. Eu quero que vocês trabalhem na terra, eu quero que vocês agora cuidem, se multipliquem e contribuam com o trabalho de vocês, com os dons de vocês, aleluia, para que o meu nome seja glorificado. Se você seguir um pouco adiante, você vai perceber, que a população do mundo, ela se aumenta, e Deus olha lá do alto e Deus diz o seguinte: olha, eu não estou contente com o homem, O homem está entrando por um caminho difícil e eu vou destruir a terra, vou mandar as águas do dilúvio. Meus irmãos, e naquele momento Deus olha para um homem e vê que há um homem justo chamado Noé. E Deus agora pede para Noé, para que ele dê a sua parcela de contribuição. Diz: Noé, tu faz o seguinte, por um tempo você ministra, você fala o que vai acontecer, e você prepara uma arca, para que ali se salvem todas as espécies. E Deus pede para Noé contribuir novamente com o seu projeto. E assim acontece. Se você for um pouco para frente, você vai perceber os patriarcas, na época dos patriarcas, Deus também dando oportunidades para que os patriarcas possam contribuir naquilo que ele estava realizando, no meio do seu povo, no meio das gerações daquela época. Se você for um pouco para frente, você vai ver Moisés, e você também vai perceber que Deus ele chama Moisés e ele diz o seguinte: eu preciso que você contribua com a sua vida, porque eu preciso que alguém vá lá no Egito e tire o meu povo de lá. Aleluia. E aí Moisés vai e contribui. Quando eu olho para todas essas contribuições, eu fico pensando assim: mas Deus Todo-Poderoso, um Deus tão glorioso, ele agora nos dá a oportunidade, Juan, de nós contribuirmos com aquilo que ele está fazendo. Ele poderia muito bem, meus amados, fazer tudo sozinho, não é verdade? Ele tem poder para isso. Ele criou todas as coisas do nada. E ele poderia muito bem continuar realizando todas as coisas sem a nossa ajuda, sem a nossa contribuição. Mas olha que Deus lindo e maravilhoso é esse, que conta com a minha contribuição e conta com a sua contribuição. Aleluia. Ele poderia, se nós pegarmos já no Novo Testamento, ele poderia ter salvado, sem o auxílio da humanidade. Jesus ele veio, sim, deu a sua contribuição também, morreu por nós. E depois, em seguida, os apóstolos continuam a jornada da igreja e Deus sempre dizendo assim: eu não quero fazer sozinho, mas eu quero que vocês contribuam. Aleluia! Porque, irmãos, a questão de eu poder contribuir é algo muito especial, muito importante. Porque eu me sinto valorizado quando eu posso contribuir. Eu me sinto bem quando eu posso ajudar. Eu me sinto bem quando eu posso fazer alguma coisa. Eu acredito que você é igual a eu também. Você também se sente bem quando você é convocado para poder fazer alguma coisa e contribuir naquilo que Deus ele está fazendo nesse tempo. Então você percebe que a palavra contribuição ela é muito mais
né, abrangente do que simplesmente o quê? Ele ajudar financeiramente. Aleluia, eu posso ajudar financeiramente, sim, e é necessário. Mas eu posso ajudar com os meus dons. Eu posso ajudar com os meus serviços. Eu posso ajudar com a minha vida. Eu posso ajudar com tudo aquilo que Deus me deu. Aleluia. Isso é maravilhoso. E a palavra contribuir, queridos, ela tem um significado importante. Colaborar para algo, ele é um ato de ajudar no desenvolvimento de alguma coisa. Então, quando se fala em contribuir, eu preciso que você me ajude, contribua comigo. Você está sendo convocado para ajudar em algo que está sendo construído, para ajudar em algo que está sendo realizado. Aleluia. E eu quero continuar dizendo o seguinte, que a contribuição, meus irmãos, ela é um ato de comprometimento. Quando eu contribuo, é uma dos indícios de que realmente eu estou comprometido com aquela obra. Quando eu contribuo, novamente eu digo com as minhas finanças, com os meus dons, eu estou dizendo o seguinte, eu estou comprometido com aquilo que está sendo feito. Mas eu quero dizer o seguinte, quando que eu devo contribuir? Depois nós vamos tentar esmiuçar esse texto todo de 15 versículos aqui, para que você possa entender algumas coisas importantes. Mas quando que eu devo contribuir? Eu anotei aqui o seguinte, quando que está sendo feito, ele é algo relevante. Você ouviu a leitura bíblica e você vai perceber, e depois nós vamos entrar novamente dentro desse assunto, que diz que aquele que contribua, contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, voluntariamente. Mas quando eu devo contribuir? Você deve contribuir quando aquilo que está sendo proposto é algo relevante. Mas como que eu entendo que aquilo que está sendo proposto é algo relevante? Né? Porque às vezes ele pode ser relevante para mim, mas pode não ser para você. Não é verdade? E isso é normal. Né? Às vezes, né, algo que é relevante para a minha vida, para você não é. Mas como eu devo avaliar um pouquinho mais a fundo algo relevante para que eu possa contribuir, para que eu possa investir o meu dinheiro, investir o meu tempo, investir o meu talento naquilo ali? Eu coloquei aqui o seguinte, quando o que está sendo feito é para um bem comum e não beneficia apenas um grupo de pessoas. Para mim é algo muito importante. Eu avalio algo relevante quando aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo feito, ele não beneficia apenas um grupinho de pessoas. Ou apenas uma pessoa. Mas beneficia, entendeu? Uma comunidade. Mas beneficia uma cidade. Mas é relevante, aleluia, para um monte de gente. Eu vejo como isso seja algo realmente relevante. Eu posso contribuir, aleluia, porque eu sei o seguinte, que aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo feito, aleluia, não é para um grupinho, para uma acepção de pessoas, não é para grupos exclusivos, não, mas é para todos. Aí eu posso contribuir. Outra coisa importante que eu vejo aqui na questão
de o que é relevante para mim, quando o que está sendo proposto não divide, mas ajunta. Se eu for contribuir com alguma coisa que está dividindo, se eu for contribuir com alguma coisa, irmãos, que está causando divisão, não pode ser relevante. Porque aquilo que é relevante é aquilo que junta, é aquilo que une pessoas, é aquilo que aproxima pessoas. Então, todo projeto que precisa ser executado, queridos, principalmente na igreja, principalmente na obra de Deus, quando causa divisão, não é relevante. Mas quando causa união, é relevante, é importante. Então você pode investir nisso. Aleluia, você pode investir sem medo. Agora, não invista em algo que não cause união. Não. Isso não é relevante. Quando o que está sendo feito inspira e edifica outros, aí eu invisto. Quando o que está sendo realizado inspira outras pessoas e edifica outras pessoas. Essa semana eu fiquei muito maravilhado com a mensagem da irmã Marinês, que está aqui. Levanta a mão aqui, minha irmã. Ali. E eu chorei, irmã, com a sua mensagem. Porque a gente propôs no início desse mês de junho, que a gente iria ler a Bíblia toda em 6 meses. E para ler a Bíblia toda em 6 meses é um projeto muito legal, muito bacana. São 7 capítulos por dia. É quase 1 hora de leitura por dia. E a irmã Marinês me mandou uma mensagem essa semana, ela diz o seguinte: ô pastor, eu estou fazendo aqui, eu estou lendo aqui, e o que Deus está fazendo é coisa boa. O que está acontecendo na minha vida é algo extraordinário, algo relevante. Aleluia! Mudando vidas, transformando pessoas, alcançando, inspirando pessoas para melhorar, inspirando pessoas, edificando pessoas. Aleluia! Nisso, queridos, eu posso investir, eu posso confiar, eu posso contribuir. Aleluia! Mas não contribua se aquilo que está sendo gerado não edifica pessoas. Não contribua se aquilo que está sendo gerado divide, espalha e não ajunta. Não compactue e não faça parte de grupos ou de projetos ou de ações que tenham essa mentalidade. Não merece nossa contribuição. Não merece o nosso apoio. Mas tudo aquilo, queridos, que for relevante, realmente, você pode confiar. Invista sem medo. E eu vou explicar por que você pode investir sem medo nessas coisas. Outra coisa importante, quando eu devo contribuir? E por que eu devo contribuir? Porque o próprio Deus, como eu falei no princípio, Ele determinou. O próprio Deus, Ele colocou como um princípio bíblico. O próprio Deus é o maior exemplo, justamente de contribuição. Aleluia. Ele é o maior exemplo disso. Então eu contribuo, porque Deus, Ele contribuiu.
Aleluia. E no final dessa mensagem você vai ver, aleluia, como que Deus contribuiu de uma forma intensa sobre as nossas vidas. Eu contribuo, aleluia, porque ele é um princípio bíblico. Eu contribuo, aleluia, porque aquilo que está sendo feito é algo relevante. E agora eu quero analisar junto com você, versículo por versículo, daquilo, queridos, que nós lemos no começo. O capítulo 9, o versículo 1 diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Paulo aqui, queridos, ele está nos dando uma ideia importante. Ele diz o seguinte, que toda contribuição, ela precisa ser muito bem administrada. Ela precisa ser muito bem administrada. Esse texto aqui, querido, se você ler o capítulo 8, você vai perceber que aqui estava se levantando uma coleta para irmãos pobres da Judéia. E Paulo estava mobilizando as igrejas da época, principalmente a igreja de Corinto, para que se levantasse ofertas, donativos, para que fossem levados até a Judéia, porque lá tinha pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas pobres. E você vai perceber que Paulo ele começa o capítulo 9 dizendo o seguinte: nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos nos mobilizar para suprir essa necessidade. Porém, esse ato, ele precisa ser muito bem administrado. Aleluia! Por que ele precisa ser muito bem administrado? Aleluia! Por que ele precisa ser muito bem administrado? Porque é para os santos. Porque é a favor dos santos. Porque a causa é relevante. Aleluia! Porque isso aqui não é brincadeira. Porque isso aqui é algo sério. Vidas, quem sabe, estão orando para que Deus levante alguém e use de misericórdia para que possa a sua mão ser estendida. Então, irmãos, quando eu entro, por isso eu percebo o seguinte: cara, isso aqui precisa ser muito bem administrado. Não pode haver desperdício. Não pode haver desvio. Não pode haver más intenções. Não. Por isso que Paulo ele diz o seguinte, ele começa dizendo o seguinte: a contribuição, ela precisa ser bem administrada. Vamos ler o versículo 2, que diz o seguinte: porque bem sei que a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimado a muitos. Duas coisas importantes aqui nesse versículo. A prontidão do vosso ânimo. Paulo ele está dizendo o seguinte: gente, eu tenho visto como vocês têm estado prontos para fazer isso. E vocês não somente estão prontos, mas vocês estão animados para isso. Vocês estão empolgados para isso. Aleluia! Vocês responderam rápido ao apelo. Vocês responderam rápido àquilo que está sendo realizado. Isso é importante, cara. Nós precisamos detectar quando algo é relevante. Eu preciso responder rápido. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido eu respondo, mais vidas são alcançadas, mais pessoas são alcançadas, mais orações serão respondidas. Sabe por quê? Porque há um pedido de socorro, queridos. Há um pedido de socorro. E a igreja precisa se mobilizar. A igreja precisa ser rápida.
Porque o traficante não perde tempo. Porque o bandido não perde tempo. É verdade isso, queridos. O diabo não perde tempo. E eu preciso dar uma resposta rápida a isso. E eu preciso dar uma resposta com ânimo. E era isso que Paulo estava falando aqui. Outra coisa que Paulo aqui ele diz nesse versículo. E ele exalta o zelo daquele povo. E ele diz o seguinte: o vosso zelo tem estimulado a muitos. O zelo de vocês, a rapidez na prontidão, o ânimo em estender a mão, o zelo que vocês estão tendo por essa obra, tem estimulado a muitos. Não preciso falar muito, na verdade. Paulo aqui é muito claro sobre isso. Aleluia. Estímulo. Zelo. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento da glória. Se você ler o capítulo 8, você vai perceber que Paulo, ele tinha um zelo tão grande, ele mandou dizer para o povo o seguinte: ó, gente, nós vamos levantar uma arrecadação, então vocês se organizem lá. E você vai perceber que Paulo, ele faz o seguinte: ele envia Tito, e juntamente com Tito, uma equipe, para que ele se certificasse de que realmente estava sendo feito aquilo. Não porque Paulo estava desconfiado que eles não iriam fazer. Não porque Paulo, Douglas, estava preocupado que eles não iriam realizar, não. É porque Paulo, ele tinha um zelo tão grande que ele não queria que a igreja ficasse envergonhada. É por isso que ele diz, e ele relata: se porventura alguns dos macedônios vierem junto comigo nessa viagem, e de repente eles cheguem lá na igreja e eles percebam que vocês estão desorganizados, que vocês não têm nada, que vocês não prepararam nada, vocês vão se envergonhar, e eu não quero que vocês se envergonhem. Aleluia! Aleluia! E aí Paulo, ele envia alguém com a preocupação de que a igreja não fosse envergonhada. Não, isso é uma preocupação da gente mesmo, nos nossos dias. Quem sabe aqui a gente até não vai ser envergonhado, mas naquele dia que nós tivermos que nos apresentar diante do Senhor, quem sabe muitos serão envergonhados. Poderiam ter feito e não fizeram. Poderiam ter dado uma resposta rápida e não deram. Poderiam ter feito alguma coisa a mais e não fizeram. Poderiam ser sensíveis à voz do Espírito, mas não foram. Essa é uma preocupação nossa, Igor. Essa é uma preocupação nossa. Preparar a igreja para que ela não seja envergonhada. Preparar a igreja para que ela não chegue naquele dia e passe vergonha. Outra parte importante que Paulo ele diz aqui, ele diz que a contribuição é um firme fundamento de glória. Quando fala de fundamento, irmãos, fala de base, fala de estrutura. E Paulo está dizendo o seguinte: gente, a contribuição, ela é uma estrutura de glória, uma base de glória. Não é simplesmente você vir aqui trazer uma oferta. Não é simplesmente você vir aqui e trazer 1 quilo de alimento. Não é simplesmente você ajudar alguém, não. Ele é o fundamento de glória.
muito mais profundo, muito mais relevante, muito mais. O verso 5 diz o seguinte: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. A nossa contribuição, ela tem que servir como bênção e não como avareza. O que é um avarento? Um avarento é aquela pessoa que ela tem um apego excessivo ao dinheiro. Aquela pessoa que ela só pensa para ela. Aquela pessoa que ela junta, mas não divide nada com ninguém. E Paulo está dizendo o seguinte: gente, isso aqui tem que ser bênção. Não pode ser avareza. Você percebe que a nossa contribuição, ela não pode ser feita de qualquer maneira? Você percebe que a nossa contribuição, o nosso ato de contribuir, é como o nosso ato de adorar? Eu não posso vir aqui na igreja e levantar minha mão simplesmente por levantar. O meu ato de adoração é o seguinte: adore ao Senhor em espírito e em verdade. Não pode ser de qualquer maneira. O meu ato de culto não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso vir aqui no culto de domingo simplesmente por um passeio ou simplesmente por um ato de desencargo de consciência. Não, queridos, isso aqui é muito sério. Isso é um ato sério. A minha adoração, a minha presença na igreja, o meu congregar, o meu servir a Deus, o meu contribuir, tudo aquilo que eu for fazer, aleluia, sendo na igreja, sendo fora da igreja, tem um peso. Tem um peso. Aleluia. O versículo de número 6 diz assim: eu digo isto, que o que semeia pouco, também pouco se fará. E o que semeia em abundância também colherá. Isso aqui, irmãos, são duas verdades. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia bastante, colhe bastante. Duas verdades. Claras, entendeu? E fácil de se compreender. Semeia pouco, vai colher pouco. Semeia bastante, se prepara, porque a colheita vai vir com abundância. Aleluia. Dá para dar um glória nessa noite? Aleluia. Versículo de número 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como eu devo contribuir? Conforme eu propus no meu coração. Aleluia, não com tristeza. Não jururu. Eu estou dando aqui, mas na verdade eu não queria dar, mas é porque o outro deu, aí eu vou dar. Não porque o fulano e tal, ele levantou e foi dar, ele foi contribuir. Não, isso daí fica feio se eu não contribuir. E aí eu dou com tristeza, com pesar. Não, a Bíblia diz o seguinte, que eu preciso dar com alegria. E outra coisa importante, que eu achei incrível, não dar por necessidade. Peraí, que coisa é essa, Cauê? A gente não contribui só quando tem necessidade? Não. Você não contribui somente quando tem necessidade. Você contribui sempre. Mesmo que não haja uma necessidade específica. Porque se você contribuir somente quando há uma necessidade, é muito pobre a sua contribuição. Aleluia!
Isso tem que ser um ato diário, contínuo, constante. Como o ato de adorar. Se eu adoro somente aqui no culto, irmão, é muito pobre a minha adoração. Eu tenho que adorar amanhã, segunda-feira, lá no meu trabalho. Aleluia. E Paulo está dizendo justamente isso aqui. Versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler. O 8 diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Meu Deus, está passando as horas. Aleluia. Me perdi aqui na minha leitura, né? Toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se dêem graças a Deus. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Eu voltei aqui, irmão, e olha que eu não pesquisei nada, irmão. Eu não ouvi nenhuma pregação, irmão. Não tem no YouTube, irmão. Não tem no YouTube, irmão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo, ele reforça que tudo provém dele. O versículo 10 fala sobre isso. E nós somos conscientes de que tudo provém dele. Não é verdade? Ah, mas eu trabalho. Sim, você trabalha, mas Deus te deu saúde. Ah, mas eu me esforço. Sim, mas Deus te deu condições de vida. Tudo vem dele. Tudo provém dele. Outra coisa importante, e que ele recompensará os que entendem e desenvolvem esse princípio. Deus não deve nada para ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Não te preocupa. Aleluia, Deus não vai ficar devendo para você, nem para mim, nem para ninguém. Aleluia, por isso que dá para nós mergulhar fundo nisso. Por isso que dá para nós nos entregar fundo nisso. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu e que instituiu esse princípio, ele é poderoso para recompensar. Outra coisa importante, queridos, aqui, que eu descubro nesses textos bíblicos. No versículo 9, Paulo traz à memória o que diz Salmo 112, verso 9. Paulo era bom de Bíblia, irmão. Né? Ele estava ensinando a igreja de Corinto e disse assim: mas vocês lembram o que está escrito em Salmos 112, verso 9? Né? Vocês lembram? Né? Ele está citando essa passagem: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E outra coisa importante, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo está dizendo o seguinte: vocês vão ter o suficiente. Não se preocupem. E quando vocês tiverem mais, é para que vocês abundem em boas obras. Aleluia, não vai faltar o suficiente para vocês. E quando ele der um pouco mais, para que essa medida, ela venha, aleluia, né? Venha se expandir, é para que vocês possam fazer mais. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É como um copinho de água, né? Tem aquela medidinha. Se for mais água, ela vai o quê? Vai jorrar. E vai o que? Molhar a extremidade. Aleluia. Aquilo que está em volta. Então, quando Deus te der algo a mais, aleluia, é para que pessoas à volta, aleluia, sejam abençoadas. Aleluia, pela sua vida. Glória ao nome do Senhor. Versículo, já estou indo para o lado do fim. 12. Diz o seguinte: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda
em muitas graças que se dão a Deus. Ele volta a falar sobre administração aqui. E ele diz o seguinte: quando isso é bem administrado, ele tem dois objetivos importantes. Primeiro, suprir as necessidades dos santos. Segundo, redunda em muitas graças que se dão a Deus. E aqui eu quero parar um minuto aqui. Imagine o seguinte. Imagine alguém orando. E você não sabe. Você não tem nem ideia. Mas alguém está orando: Senhor, eu preciso, Senhor, de uma provisão. Eu preciso, Deus. Aí, de repente, uma pessoa lá, aleatoriamente, sensível à voz de Deus, o Espírito Santo chega lá, diz assim: filho, tem uma missão para você, agora, já, nesse momento. E agora? Essa pessoa se levanta. Quando é que eu vou, Senhor? Não, vai lá. E essa pessoa chega lá. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas Deus me mandou eu aqui para suprir uma necessidade. Essa pessoa levanta as mãos e diz: eu estava orando e Deus respondeu a minha oração. A primeira coisa que ela vai fazer é dar glórias a Deus. Aleluia! A minha obediência, aleluia, a minha sensibilidade em contribuir, em ajudar, vai fazer com que pessoas dêem glória a Deus. Pessoas glorifiquem ao Pai. Pessoas exaltem ao Pai. Por isso que é importante, queridos, quando eu contribuo, por isso que é importante quando eu deixo fluir, aleluia, isso. É porque tem alguém orando para que pessoas sejam movimentadas. Tem pessoas orando. O carcereiro estava orando e ninguém sabia. Deus, eu estou numa aflição aqui. Eu estou pronto de tirar minha vida. Aí, de repente, um belo dia, 2 homens são levados à prisão. E o carcereiro recebe esses 2 homens. Não sabia ele que era Deus respondendo às suas orações. E, de repente, aqueles 2 prisioneiros, e a ordem era o seguinte: segure bem esses caras, porque são perigosos. A ordem era o seguinte: olha, esse daqui segure bem. Mas, de repente, à meia-noite, um olha para o outro e diz assim: vamos cantar um louvor. E aquele louvor paralisou aquele cárcere. O lugar começou a tremer. As cadeias se abriram. E aquele homem disse assim: já estava ruim a situação, agora ficou pior ainda. Já estava complicada a situação, agora ficou pior ainda. Aí um grito lá de dentro diz assim: não, filho, não ficou pior, ficou melhor. Porque eu estou aqui para responder a tua oração. Deus me mandou aqui para contribuir sobre a sua vida. Deus me mandou aqui, aleluia, para contribuir. E toda a sua casa foi impactada com a glória de Deus. O carcereiro, toda a sua família foram salvos e resgatados, porque alguém contribuiu com aquilo que Deus estava fazendo. Fique sensível. Sensível. Aleluia. Atento. Glória a Deus, porque Deus pode te usar para algo. Deus pode te mover para algo. Sabe por quê? Porque tem pessoas clamando, queridos. Tem pessoas precisando de uma resposta urgente. O versículo de número 13 diz o seguinte: visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles
e para com todos. Aprenda algumas coisas importantes aqui, como prova da boa administração de vocês. Como prova da boa administração de vocês, outros vão glorificar a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Eu estou submisso à vontade de Deus sobre a minha vida. E Deus usa os submissos, querido. Deus não usa os rebeldes. Irmão, Deus não usa os teimosos. Deus não usa, queridos, os camaradas que nada tá bom, que ficam achando ponta em tudo. Deus usa os submissos, aqueles que entendem aquilo que Deus está fazendo nesses dias, aqueles que compreendem, aleluia, que toda movimentação que há na igreja é direcionada pelo Espírito Santo, aleluia, até muitas vezes alguns desconfortos que acontecem, é o Espírito Santo de Deus que age para a glória dele, para o louvor dele. E aí Paulo está dizendo assim, a submissão de vocês à vontade do Pai vai fazer com que pessoas glorifiquem o Senhor. Outra coisa importante aqui, outros glorificarão a Deus pela liberalidade dos nossos dons para com eles e para com todos. Liberalidade. Deixa fluir. Deixa fluir. Não seja aquela pessoa que retém. Não seja aquela pessoa que retém, cara. Pra que tu ficar aí retendo? Não. Deixa fluir. Liberalidade. Libera. Aleluia. Esse dom que há em você. Libera. Aleluia, essa empolgação que há em você, libera, aleluia, aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, libera. Porque pessoas vão glorificar a Deus por causa disso. Aleluia. Versículo 14 e 15, para nós encerrarmos. Diz assim, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus, que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. E eu encerro a minha ministração agora. Esse último versículo aqui. E glorificam a Deus. E além de glorificar a Deus, eles vão orar por vocês. Essas pessoas com que você vai ajudar, essas pessoas com que você vai ajudar a impactar, eles vão orar por você, gente. Aleluia. Cara, e como é bom ter alguém que ora pela gente. E como é bom ter alguém que intercede pelas nossas vidas. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, além deles glorificar a Deus, essas pessoas que você está ajudando, contribuindo, vão orar por vocês. Vão clamar por vocês. E importante aqui, que diz o seguinte, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Paulo aqui, ele traz algo incrível. Ele diz assim, ele para de falar para o povo, ele para de falar para as pessoas agora. Até agora ele falou tudo para as pessoas, mas de repente agora ele se volta para Deus. Ele se volta para Deus e ele diz o seguinte, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Cara, o que Paulo quis dizer com isso, Igor? Capítulo 8 e o verso de número 9 de 2 Coríntios diz o seguinte, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O que é esse dom inefável de Deus?
Sabe o que Paulo está dando glória a Deus? Ele está dizendo assim: Deus, tu é um cara rico, cara, mas tu escolheu ficar pobre, vir morrer, ser cuspido e humilhado, ser prensado e moído. Tu eras rico e você se fez pobre, para que eu enriquecesse, para que você enriquecesse. E é isso que nós vamos celebrar hoje aqui, queridos. É isso que nós vamos celebrar hoje aqui, através desse ato de ceia. Esse ato de ceia nada mais simboliza do que o seguinte: um Deus rico, poderoso, tremendo, criador de todas as coisas, mas que se diminui, aleluia, que escolhe ser moído, que decide contribuir para a salvação de uma humanidade pobre e sem esperança, para que através da sua pobreza, para que através da sua humilhação, eu e você, nós pudéssemos ser enriquecidos com essa graça, com esse poder. Se coloca de pé, por gentileza. Você entendeu? Você compreendeu? Essa é o dom inefável do nosso Deus.